Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, beleza? E aí, Dalla, tudo certo? Tudo certinho. Bora pra cima hoje conversar sobre como preparar a tua empresa para crescer com o Salesforce em 2026. Antes disso, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, lembra de compartilhar. Pensou em alguém no meio do episódio, lembra de compartilhar já esse episódio com essa pessoa. E se bateu alguma dúvida também, a gente tá conversando aqui, bateu alguma dúvida, já comenta durante o episódio aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em responder a tua dúvida. Seja através de, ali ó, digitando e respondendo, ou de repente trazendo essa dúvida em algum outro episódio pra gente poder responder. Lembrando também que o podcast é idealizado pela SR Consult, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil, e também a mais indicada pela própria Salesforce em desbloquear todo o potencial do CRM aí na tua empresa. Então, se tu quer aumentar teus ganhos com isso, é conosco que tu tem que falar. Inclusive, já estamos sendo reconhecidos aí por ser, acho que o maior... a empresa que mais converte detratores em Salesforce em promotores da própria ferramenta. Então, conversa com a gente aí que com certeza absoluta tu vai sair satisfeito, seja da nossa primeira conversa, quanto do final lá do projeto. Fechado? Ariel, já falando sobre isso então, na tua opinião, tá? A empresa... Tô aqui assistindo o episódio, tô pensando em talvez implantar o Salesforce agora em 2026. Por onde que eu devo começar? Qual é o erro que eu não posso cometer antes de startar esse processo aqui? Tem vários problemas que a gente pode pensar, mas assim, se tem que elencar um, eu definiria que é não ter um objetivo bem definido em relação a isso. O que eu quero alcançar, qual o meu ponto de partida de empresas, sistemas, etc. E qual o ponto de chegada que eu quero com esse projeto, com a implementação que o Salesforce, né, que eu estou avaliando que o Salesforce vai resolver. Então já teve várias situações, até a gente falou em episódios sobre, por exemplo, a demanda vem, eu quero botar IA por botar, né? Ou eu preciso botar Salesforce porque o Salesforce é o melhor CRM, etc. Mas eu não tenho um porquê bem embasado, eu não tenho um objetivo estratégico ali por trás, já é um sinal de fumaça bem grande ali para um possível... Esse aí é um potencial detrator, entende? Do Salesforce. O que eu sugiro, né, o que a gente toma como prática aqui, óbvio que como consultoria a gente tem um limite de, vamos dizer, de autonomia que a gente pode, né, a gente sugere muitas coisas e a empresa ali, dentro de casa da empresa, às vezes, eles que tomam a decisão. Então, mas o melhor... O cenário ideal que eu vejo é assim, primeiro começa com a estratégia, né? Então, daqui a pouco, como a gente tá em fase aí, né, de encerramento de ciclo para começar um novo ano e etc. Qual que é o planejamento estratégico da tua empresa pro ano que vem, né? Quais são os teus objetivos referente a vendas, referente à retenção de clientes, atendimento, né? Nível de satisfação, por aí vai. Sim. É suporte ao cliente, atendimento, é visão estratégica de dados, né? Tem várias automações, então tem várias estratégias ali que são envolvidas. Então, começando pelas estratégias do negócio, né? O que foi definido pro ano. E onde dessas estratégias, quais dessas estratégias vão ser possibilitadas ou potencializadas o atingimento, né, desses objetivos via CRM, né, via CRM. Então, por exemplo, cara, eu preciso aumentar a receita, beleza. Quais são as minhas fontes de receita que eu tenho? É a minha base atual de clientes. Então, uma delas é a minha base atual de clientes. Então, beleza, como que eu consigo explorar melhor, extrair, talvez, né, buscar mais receita da minha base atual de clientes? Então, é oferecendo algum outro serviço, algum outro produto, fazendo... né, aí começa a pensar nisso. E desse nível de camada estratégica, a gente começa a partir pros acionáveis, né? Que daí, de fato, são... Tá, beleza, aqui é um projeto, então, de construção de um novo produto. Vou oferecer ele onde? Vou botar no meu CRM, entende? O output disso vão ser os projetos, né? Sim, entendi. Vai ser uma implantação, daqui a pouco eu vou implantar uma outra nuvem, né? Eu preciso melhorar minha comunicação com o meu cliente. Então, aqui, um key result, aqui, ou, né, uma ação, por exemplo, se a empresa usa uma metodologia OKR, né? A gente tem o objetivo, o key result, e as ações, as iniciativas que vão fazer com que eu atinja aquele resultado-chave, eu atingindo os resultados-chave, eu vou cumprir o objetivo estabelecido. Então...
Esses itens de ação, eles, muito provavelmente, alguns deles vão estar associados à tecnologia, a projetos, implementação de software de Salesforce. Então, por exemplo, eu quero aumentar o nível de leads qualificados no meu funil. Perfeito. Cara, como que eu posso fazer isso? Se eu implantar o Marketing Cloud aqui, eu consigo fazer regras de comunicação para os leads que vieram de Facebook, leads que vieram disso, daquilo, eu consigo nutrir eles e trazer mais leads qualificados. Essa é a minha tese. Beleza, então vamos lá. Qual é o indicador-chave que vai me representar isso? É número de MQLs, é percentual de conversão, né, de leads em leads qualificados, etc. Então, aqui eu tenho um objetivo. Beleza, eu tenho uma implantação de Marketing Cloud, onde o meu objetivo é melhorar, né, nutrir o meu lead, ali, os meus leads no funil, para que eu consiga trazer mais leads qualificados para o meu time comercial. Perfeito, né? Esse é um exemplo. Deixa eu fazer 2 perguntas para ti em relação a até esse exemplo aí. Uma, normalmente quando a empresa chega aqui para vocês conversando para implementação de Salesforce, tá? Ela já chega sabendo qual é a nuvem que ela quer? Ou algumas vezes ela vai dizer, eu acho que eu preciso do marketing. Aí vocês vão fazer um processo de assessment, vocês vão conversar com ela ali e vão entender que, cara, não é o ideal pra ti agora, não é essa nuvem. Acontece isso ou não? Com certeza. Foi uma excelente pergunta, tá? Assim, e a minha resposta vai ser um depende de novo. Como sempre. Porque assim, a gente já teve, eu acho que todos os cenários. E isso também vai depender de quando a consultoria, é envolvida durante o processo de negociação do Salesforce. Sim, antes da contratação do Salesforce. Antes da contratação. Que é o ideal, né? Exatamente. O ideal é isso. Então, assim, tem casos onde... Vamos pensar num outro... vou inverter. O cliente já tem Salesforce, etc. E tá buscando uma outra consultoria, tá? Então, já teve esse caso. A gente veio, falou com ele. E aí, o trabalho é um pouco diferente. A gente entende... Normalmente, quando vem nesse caso, é um caso de reversão. Sim, normalmente. Não tá feliz. Não é 100% dos casos, mas sim. O que aconteceu? Já tá com o Salesforce implantado, ou teve a promessa de ser implantado, aí a gente não vai entrar nessas polêmicas. Mas assim, já contratou, já tá com as licenças, não tá do jeito que ele gostaria, ou não tá usando do jeito que ele quer, não teve uma experiência legal, quer melhorar. Beleza. Normalmente esse é o cenário. Aí a gente faz... Assessment entra aí nesse cenário, né? A gente tenta entender de fato os objetivos, né? Quais são os próximos objetivos, não os próximos passos, mas quais os objetivos a empresa tem em mente dada essa contratação, esse projeto. Né? A gente identifica, faz um mapeamento do que já foi entregue, o que já foi customizado, configurado e etc. Então eu tenho um diagnóstico de negócio e eu tenho um diagnóstico técnico. Tá? Então, o diagnóstico de negócio é identificar os casos de uso, que é o objetivo. É para o meu time de atendimento, é para o meu time de marketing qualificar leads, é para o meu time comercial melhorar a conversão. Né? Tem vários casos de uso. Aí, beleza. Tendo esse diagnóstico de negócio, a gente olha o diagnóstico técnico, onde a gente avalia daí licenças, o que tem contratado, né? Quais as features, etc. Limitações, limites de governança, tudo isso. O que já foi implementado, tem integração, não tem? Foi implementado da forma certa? Nesse nível também a gente olha. Feito tudo isso, a gente consegue dizer, cara, para atender esse teu objetivo de negócio, o que tu contratou é suficiente ou não, ou às vezes é suficiente, mas não é o ideal. Então tem todos esses cenários. Sim. E essa dúvida que tu trouxe não é essa nuvem, é essa, também já aconteceu. Sim. Um caso clássico é de cliente que tem rede de franquias, tem várias lojas próprias, etc. E eles querem que toda a rede utilize o Salesforce. E eles estavam orçando a licença completa de Salesforce para todo mundo. E aí é um claro descompasso, aí, vamos dizer, de talvez conhecimento, entendimento da nuvem de parceiros, né? Que é a Experience Cloud. Sim. Na verdade, a licença de parceiros dentro da Experience Cloud. Entendi. Tá? Então, que é um portal para parceiros, onde vai te comunicar na mesma base de dados, né? Eu lembro desse cenário, sim, né? lembro. Então... existe uma licença de Salesforce que comunica com licenças de parceiros. Isso. Que der uma licença, vai ter toda a base de dados ali, toda a comunicação. Eu, como parceiro, eu vou ter ali o meu sistema também ali, o meu CRM, mas eu tô com uma base de dados só, que é a da matriz, digamos assim, né? Isso, exato. Esse é o caso mais comum, assim, agora ter um que, por exemplo, o cliente contratou sales e queria service. Esse daí já é um erro mais bizarro, assim. Não sei se esse é o termo, mas ele é mais difícil de acontecer. Sim, mais crasso. Porque é muito distinto. Cara, sales é para time de vendas, service é para atendimento.
Beleza. Daí, quando a gente tem, como a Salesforce tem muitos produtos, às vezes acaba tendo uma aquisição de algum produto, porque eu tenho as nuvens e eu tenho os add-ons, vamos Sim, chamar assim. é porque a gente fala em CRM, parece que é uma coisa só. Mas o CRM Salesforce ele é dividido em Exato. muitos módulos, Uhum. né? É um módulo de atendimento, um módulo de venda, um módulo de marketing, um módulo... E é justamente aí que vem a minha próxima pergunta para ti. Tá. Por exemplo, tô ali pensando, cara, eu uso meu CRM aqui hoje, tá? Uhum. Meu CRM tá pro geral, vamos botar assim, tá para todo mundo, tá? Uhum. O meu CRM tem o time de marketing, tem o time de vendas, todo mundo usa ali o mesmo CRM. Uhum. Mas eu tô pensando em ir pro Salesforce. E aí entra a dúvida maior no sentido de, cara, o meu time de vendas, eu quero ir pro Salesforce, mas pro meu plano agora eu vou ter que priorizar uma nuvem. Uhum. Eu não vou poder, porque a sensação que dá é, vou cancelo esse CRM, contrato o novo CRM. Uhum. Mas eu vou contratar uma nuvem de marketing. E aí talvez eu vá deixar capenga meu time de vendas. Eu não sei se isso acontece ou não. E se nesse caso, não, tu continua com o teu CRM anterior ali pro time de vendas. Uhum. E a gente conecta o Salesforce nuvem de marketing com esse CRM e o time de marketing começa a atuar, por exemplo, com Salesforce. Não, isso acontece. Não é muito comum. Normalmente, o cliente migra o CRM pro Salesforce. Normalmente. Mas tem casos onde o cliente tem outro CRM e conecta no Marketing Cloud. E, por exemplo, assim, eu vou trabalhar com Marketing Cloud. O meu time de vendas consegue trabalhar com Marketing Cloud ou nesse caso não? Começa pelo Sales e depois tu adiciona o Marketing. Eu não entendi toda. É que ainda tá nesse cenário onde o CRM é de outro. É outro não, CRM? Não, tá. Por exemplo, o Ariel Entendi. pegou e me disse: não é muito comum. Migra tudo pro Salesforce. Tá fazendo o assessment comigo aqui, tá? Aí, beleza, tá. Eu vou migrar tudo. Mas daí, Ariel, na tua opinião, eu posso começar direto, mesmo com o meu time de vendas atuando num novo CRM, com o Marketing Cloud? Ou tu me indicaria, não, começa pelo Sales, depois a gente adiciona, vamos extrair tudo do Sales aqui, e o teu time de marketing vai conseguir trabalhar ainda assim como Sales, e depois a gente adiciona a nuvem de marketing, ou não? O que tu me indicaria? Tá, aí eu sugiro tu usar o código do assessment desse episódio, que daí a gente faz. Não, tô brincando. Não, beleza. Mas assim, não tem uma resposta certa, é um depende, porque no assessment a gente vai entender com o Dala como que a gente vai priorizar esse projeto. Porque o que eu entendi é que tu quer contratar sales e marketing. E aí a tua dúvida é, se eu configurar primeiro o marketing, meu time de vendas consegue usar? Eu diria que não. Mas a nível de assessment, por que não? Porque o Marketing Cloud, ele atende um caso de uso específico, que é pro time de marketing. No Marketing Cloud, tu não vai cadastrar leads ali e trabalhar o lead com o teu vendedor. Isso é função do Sales Cloud. O Marketing Cloud, ele vai interagir com o Sales Cloud, ele vai ter acesso aos leads, aos contatos, a todas as informações já nativamente. Só que ele é voltado... O caso de uso dele é para comunicação com o teu cliente. Regras de comunicação com o teu cliente, criação de jornadas, experiência da tua empresa com o teu cliente. Tá. Então, por exemplo, eu quero rodar uma pesquisa de NPS para os meus clientes. Vamos usar o Marketing Cloud. Eu quero criar uma landing page para fazer ingestão de leads. Vamos usar o Marketing Cloud. Isso dá perfeito. Agora, eu vou criar uma cadência de prospecção para o meu lead. Isso não é Marketing Cloud, é caso de uso de Sales Cloud. Entendi. Entendeu? Beleza. Então, no assessment, a gente definiria, cara, o que tu quer colocar primeiro? O que é mais importante? A gente faz esse jogo até de priorização. Tem alguns frameworks que é, por exemplo, tu identificar qual o valor gerado para o negócio e qual o nível de esforço. Né? Então, beleza, com o valor gerado para o negócio e nível de esforço, a gente consegue identificar o que a gente pode começar primeiro já para sair gerando valor. Então, daqui a pouco, cara, configurar o funil de vendas é um nível de esforço baixo e tem alto valor para ti. Então, vamos começar com o funil de vendas. Depois a gente começa fazendo as réguas dentro do Marketing Cloud, a gente implanta o Marketing Cloud. Então, isso vai muito do nível da dor ali, da priorização, o quanto que vai gerar de valor aquela implementação versus esforço, mais essa questão a geração de valor tá dentro da dor, né? Porque quanto maior a dor que tu tem sobre, por exemplo, o teu funil de vendas. Meu time de vendas não tem processo, eu não tô conseguindo metrificar, não tô conseguindo ter uma taxa de conversão
nem medi a minha taxa de conversão e o meu sentimento é que eu não tô satisfeito com as minhas taxas de conversão. Beleza. É uma dor alta. Então, se eu resolver esse problema, a geração de valor é alta pra ti, né? A percepção de valor. Sim. Então, nesse exercício de priorização, provavelmente ele seria um dos primeiros. Porque eu tenho... e o meu funil não é complexo. Eu consigo, fazendo algumas configurações no funil de vendas, eu já consigo entregar rapidamente e gerar alto valor. Pô, então ele é um candidato a ser um dos primeiros entregáveis do nosso projeto, entendeu? Entendi. Inclusive, já aproveitando, como a gente acabou conversando muito aqui sobre essa questão do assessment, eu acabei fazendo quase que um processo de assessment curtinho, um primeiro passo ali do processo de assessment. Tira gosto. Né? Isso, exatamente. Explicar para vocês o que é o processo de assessment. O processo de assessment é uma imersão, onde a SR vai fazer essa entrevista, ela vai imergir, ela vai conhecer todos os processos da tua empresa, do teu negócio e te apresentar um plano para desbloquear todo o potencial do Salesforce ou, de repente, implantar o Salesforce já com todo o potencial que ele pode entregar dentro da tua empresa. Rafa, quanto que custa esse processo de assessment? Dentro de projeto Salesforce pode custar 10, 20, 30, 50 mil reais, dependendo da complexidade do projeto. Mas para quem está ouvindo aqui o podcast, assistindo o podcast também, a gente vai entregar 2 processos de assessment gratuitos de presente para ti. Como que faz para tu estar apto a receber esse processo de assessment? A gente vai liberar um código aqui para tu colocar, lendo o QR Code aqui na tela ou clicando aqui no link da descrição, vai ter o espaço para tu preencher o formulário ali e solicitar o contato da SR. Ali vai ter o espaço do código, tu vai preencher esse código. Se tu for um dos 2 primeiros das 2 primeiras empresas a solicitar esse contato através desse código, a gente vai te entregar de presente esse processo de assessment. O código é Escalar26. Preencheu o código ali, chegou aqui entre as 2 primeiras posições. Se não for, deixa com a gente que a gente vai conversar ali contigo, vai te auxiliar nesse processo também. Mas os 2 primeiros que enviarem esse código ganharam com certeza esse processo de assessment aí de presente da SR para desbloquear o teu Salesforce em 2026 e aumentar drasticamente a tua visão de cliente em 2026 e, consequentemente, teus ganhos aí em 2026. Fechado? Para a gente avançar aqui, Ariel, em relação ao próximo tópico ali que a gente colocou, é a parte de centralização de dados, tá? Uhum. Eu acho que 2 coisas que eu acho que vale a gente abordar aqui é a questão de visão 360 do cliente, o significado disso verdadeiramente. Uhum. E a outra é a gente conversou em um episódio anterior, mas essa conexão de dados com a IA, né? Uhum. Sobre essa questão de se os dados não estiverem confiáveis, qual é o caos que a IA pode transformar ali a nossa empresa. Acho que são as 2 coisas que vale a gente abordar nesse tópico aqui. Boa, vamos lá. Por onde a gente começa? Não, acho que vamos começar de fato pelo tópico principal, que é a centralização de dados, né? Até trazendo, né, esses cases que a gente menciona com frequência dos projetos de unificação cadastral e etc. E a gente vê que é um padrão não digo que toda empresa passa por isso, mas é uma tendência, assim, um padrão que muitas empresas acabam passando na sua jornada de crescimento. Então, ela começa com um CRM mais simples, etc. Vai aumentando o número de canais e normalmente são ferramentas que são menos customizáveis, menos expansíveis, vamos dizer assim. Então, tu acaba começando a criar um ecossistema de plataformas ali, ferramentas, que começa a ficar complexo gerenciar todos esses dados. Sim. Né? E de forma saudável e manter eles higienizados e unificados. Então, acaba que tu fica numa situação onde a tua base de dados está suja e pouco confiável. Essa centralização de dados, ela é imprescindível, né, conectando com a tua pergunta, como a gente tá no hype, né, falando muito dessa expectativa da IA, de fato ela é imprescindível para que tu consiga plugar a IA, né? Se tu colocar, vamos dizer, furar o processo e acaba não normalizando, esse é um termo de gestão de banco de dados que a gente fala que é a normalização de dados, estruturar os dados da melhor forma, e de uma forma organizada ali e higienizada, a gente está falando de um ganho de performance, de uma automação, de uma inteligência, de uma IA, né, generativa, preditiva, seja lá o que for, que ela vai tá, vamos dizer, não é consolidada, qual o termo? Ela vai estar, é como se tu estivesse construindo algo num terreno que não tá... Pantanoso.
É, um terreno que Não é firme. Não é firme, exatamente. Então, daqui a pouco tu começa até a potencializar muitos dos problemas que tu acaba tendo. Então, essa parte de centralizar os dados, ela é essencial para o crescimento da empresa. Isso, sem dúvidas. Tanto que a gente já teve casos de clientes que estavam com o poder de decisão estratégico totalmente prejudicados por conta pela falta dessa higienização, essa visão única do cliente. Então, como que eu vou conhecer o meu cliente? Como é que eu vou saber entender a minha carteira, entender o comportamento do meu cliente se eu tô com poucos dados sendo alimentados no meu CRM, daqui a pouco falta integração, daqui a pouco eu tenho dados em duplicidade, então eu tenho um sistema integrando que ele não tá conseguindo fazer essa gestão da informação de forma correta. Então, onde daqui a pouco eu tô achando que eu fiz 5 vendas para um cliente, na verdade eu fiz uma só e tá multiplicada, entende? Então isso, às vezes né, fica pouco tangível, né? Quando a gente começa a falar dessa visão 360 e duplicidade de dados. Mas duplicidade de dados nem é tão ruim assim. Tenho 2 registros do Dala. É só, não é trivial assim, né? Sim. Quando a gente fala de uma empresa que tem, sei lá, 20 mil clientes, ou 1 milhão de clientes, 5 milhões de clientes, como é que eu identifico isso? Daqui a pouco eu tô olhando, cara, eu tenho uma base de clientes, eu tô achando que eu tenho 5 milhões de clientes e na verdade eu tenho 1 milhão. Sim. Não, e isso afeta até, sei lá, às vezes a tua estratégia, a tua visão de futuro ali é até vender a tua empresa, né? Passar, vou vender essa empresa aqui e tal. E aí, isso daí afeta diretamente o valor da tua empresa, né? Chegar lá e começar a ver... Teoricamente, eu tô te ofertando ali 5 milhões de clientes na minha base de dados. Mas aí eu começo a analisar, vou analisar, né? Vou olhar o que eu tô comprando antes. Sim. E aí eu começo a analisar e, cara, não é bem assim. Bem legal esse teu ponto, porque me fez lembrar da compra do Twitter. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu no processo de negociação lá, quando o Elon Musk foi comprar o Twitter. Eu não lembro... Hoje em dia, né, parece que já faz uma década, né, que isso aconteceu. Eu não lembro com exatidão como é que foi a negociação, mas eu lembro que o Twitter tinha uma base de usuários, então, 40 milhões de usuários, uma coisa assim. E aí ele fez uma auditoria, né, foi feita uma auditoria na compra, e foi identificado que 20 e poucos por cento, 30% era robô, era usuário que não... Era fake, não era o usuário... Era validado. Exatamente, então é um exemplo... Perfeito, isso que tu trouxe, né? É um exemplo que acontece, né? A gente... e eu acho que, inclusive, eu pensando, eu negociando, né? Desvalorizaria, né? A empresa. Porque no sentido... Afeta o valuation. Claro, exatamente. E aí, eu vou desvalorizar. Sei lá, valeria 10. Eu vou dizer, cara, eu vou ter um custo pra higienizar isso daqui depois. Então, assim, eu não consigo te pagar 10. Mesmo que 1 milhão valha 10. Né? Tu tem 5 milhões, verdadeiramente só existe 1 milhão vale 10. Cara, eu vou ter que te pagar 8. Por quê? Porque eu vou ter um custo pra eu higienizar e chegar nesse 1 milhão aqui. Né? Então é uma coisa que é saudável pra empresa manter isso higienizado, né? Outro exemplo mais tangível também sobre isso é, por exemplo, nesse mesmo exemplo que eu dei Cara, daqui a pouco tu tem alguma integração, algum processo mal configurado que tu tá gerando inúmeras oportunidades de venda, ou que se transformam em vendas. Então no CRM a oportunidade ganha é uma venda. E daqui a pouco eu tô com uma visão, pra esse mês o meu funil aqui eu consegui gerar 5 milhões de receita em venda. Maravilha. Só que daí o dado não tá correto. Então daqui a pouco a minha previsão, né, o que eu tô colocando de meta corporativa ali da minha empresa pro ano, eu tô me baseando num dado que não tá correto. E aí, quando eu vou bater com RP, eu vou bater faturamento, ou eu vou bater, daqui a pouco, contrato assinado, isso descasou, entende? E isso é um problema gravíssimo, né, pra empresa. Você imagina, dependendo do tamanho da empresa, já envolve acionista, envolve bolsa, né, empresa listada em bolsa, etc. Então, é uma dor de cabeça muito grande. Então, cara, a parte o tratamento dos dados, ele é algo que é constante, e ele é prioridade máxima, normalmente, né? Em algum momento do teu crescimento, ele vai se tornar prioridade e vai continuar sendo. A prioridade máxima é
uma boa gestão de dados. Por isso que é um movimento que já não é tão novidade, mas a área de dados, né, no setor de TI, ali, tecnologia, análise de dados, analytics, etc., ele vem crescendo constantemente, né, ano após ano, e porque de fato é uma área que é extremamente importante. E as empresas, é estratégica, as empresas elas estão vendo essa necessidade de eu criar a minha arquitetura de dados, a minha estrutura de dados interna, que eu consiga analisar isso tudo, botar um Big Data ali, conseguir extrair relatórios, cruzar os dados, né, de forma bem dinâmica e etc., para de fato conseguir tomar decisões estratégicas, né? Sim. E, cara, o que tu indicaria, por exemplo, eu tenho o Salesforce aqui, eu tô implantando o Salesforce. Algum tipo de modelo, o que eu deveria fazer, para evitar startar uma duplicidade de dados, e evitar sujar a minha base, ou para desde o início eu já startar sozinho? Como que eu devo agir? Qual é o modelo que eu devo seguir ali para não sujar a minha base daqui para frente? Boa. Tu diz desde do início ou... Talvez seja início, talvez não, né? Tá. Mas, por exemplo, cara, eu tô planejando meu crescimento junto com o Salesforce agora para 2026. Uhum. O que eu devo implantar agora? O que eu devo modificar agora, pelo menos, ou startar já desde agora, para que eu não passe por isso? Para que quando eu implantar uma IA, ela não multiplique o caos dentro da minha base de dados ali. Boa. Começando do zero, se tu for implantar uma nuvem, um CRM, até nem necessariamente, talvez não se aplique somente a Salesforce. É importante tu entender muito bem a jornada do teu cliente ali com a tua empresa, né? Então, basicamente, quais são os pontos de contato? Tu sabendo os pontos de contato do teu cliente com a tua empresa, tu já consegue ir, digamos, traçando várias iniciativas, tá? Por exemplo, eu tenho um ponto de contato que é o meu site, onde ele se cadastra para demonstrar interesse. Eu tenho um outro ponto de contato que é a rede social, pode ser. Eu tenho outro ponto de contato que é um e-mail ou é um portal. Daqui a pouco eu tenho um portal onde o meu cliente faz pedidos. Então, tudo isso, todos esses exemplos são pontos de contato. Eu mapeando eles, eu já vou identificar quais são as ferramentas, quais são os sistemas envolvidos. E eu preciso entender a jornada a nível de negócio do cliente, para daí eu conseguir entender, vamos dizer, a jornada também dos sistemas, ou a jornada do dado, né? Onde a informação está sendo trafegada, para que eu consiga plugar, conectar todos esses canos, vamos dizer assim, né? O que a gente gosta de chamar. Esse é um ponto importante para evitar a duplicidade, porque muitas vezes, cara, se eu não tenho essa integração feita, às vezes o que pode acontecer? Eu vou ter que fazer uma carga de dados. Eu vou exportar os dados de um sistema para o outro. Aí já pode ter falhas humanas, né? A gente já até mencionou em alguns outros episódios. Por isso que o cenário ideal é uma integração. Mas não basta parar por aí. Eu preciso ter contratos, contratos na semântica de TI, tá? Contratos entre APIs, integrações. Eu preciso ter contratos bem definidos para eu conseguir trafegar essa informação de forma que os sistemas entendam a informação um do outro. Por exemplo, cara, o Rafael Dalla no meu sistema de NPS, daqui a pouco tem um sistema externo que foi uma ferramenta de NPS. Eu preciso conectar o Rafael Dalla de alguma forma com o Rafael Dalla que tá lá no meu CRM, para eu saber que ele é ele mesmo. Sim, um dado único ali que seja uma chave. Assim, é um identificador desse cliente, exato. Então, entender, fazer esse mapa de integração dos sistemas é super importante para entender isso. Cara, e quando o Rafael Dalla entrar na minha landing page lá, eu vou ter que pedir o CPF dele? Daqui a pouco é muito... Não, talvez não. Beleza, é entender todos esses pontos de contato, por isso que ele também não tem uma bala de prata, não tem uma receita de bolo que vai atender todos os casos. Cada modelo de negócio é um modelo. Então, cara, eu consegui definir uma chave onde em todos esses pontos de contato eu consigo ter o identificador dele. Esse daí já vai eliminar 99,9% dos problemas que tu poderia ter em relação à duplicidade de dados. E um outro ponto, ainda seguindo na questão da jornada, é, por exemplo, entender a jornada do teu CRM, de fato, do teu cliente no CRM. Então, ele entra como um lead, ele vai virar um prospect, cliente, etc. Para que também, ao longo dessa interação, daqui a pouco, cara, o teu cliente vai ter algum momento que possivelmente um contato, um cliente teu, se cadastre numa ação de aquisição ainda. Porque ele está interessado no assunto daqui a pouco, né? Eu vou fazer um webinar sobre duplicidade de dados para aquisição de novos leads, né?
e de repente um cliente meu que entrou por uma outra dor, ele fez uma implantação de algum projeto, etc. E ele, sei lá, agora ele quer assistir esse conteúdo. Pô, faz sentido ele entrar como lead de novo no meu CRM, sendo que ele já é meu cliente? Sim. Não. Não, então isso tem que ser pensado, por isso Claro. que tem que entender a jornada, né, esses pontos de contato, quais são os possíveis caminhos ali via sistema que ele pode trafegar para também não começar a gerar essa duplicidade, né? Então daqui a pouco eu tenho um cliente que é lead também, aí o lead converte e vira um outro cliente, entende? Então até no projeto de unificação de contas, a gente resolveu isso colocando uma trava na conversão do lead. No momento que o lead é convertido, eu para converter ele em account e contato, eu tenho que ter um nível mínimo de informações daquele lead preenchido. E aí, aquele nível de informações ali, quando preenchido, eu já consigo identificar a chave única dele. E aí eu vejo se ele já tá na base. Sim. Esse cara tá na base ou não. Então eu não vou deixar converter porque ele já é um cliente. Então eu transformo isso em uma oportunidade para aquele cliente existente. Sim, ele identifica lá o cliente. Exatamente. E daí acaba não duplicando dados. Não duplica. Show de bola. Cara, e a nível de crescimento também, pensando pra 2026, assim, é uma coisa que a gente, até em episódios bem antes, a gente falava muito mais do que a gente tem falado nos últimos ali. Que é a parte, o CRM por si só, o Salesforce por si só não faz milagre, né? Nenhum CRM faz milagre sem input de dado. E normalmente o input de dado vem do humano. Que tipo de treinamento, daqui a pouco tu indicaria eu dar pra minha equipe, pra que eu não só esteja conversando, por exemplo, com a SR, para ir melhorando cada vez mais o meu CRM, amadurecendo o meu CRM e ele trazendo insights para minha equipe ali, mas como também eu capacitar cada vez mais a minha equipe para usar esse sistema com todo o potencial dele. Boa. Esse é um bom ponto. E até vou falar aqui que não fica limitado só a questão de treinamento. Eu acho que até vai um pouco antes, olhando um pouco acima ainda, é um aspecto cultural, né? Isso é super importante. Então, eu conseguir, lá no início, quando a gente falou da questão dos objetivos, né? Então, o CRM, ele tem um objetivo. Cara, colocar um CRM na minha empresa, ele tem um objetivo estratégico, né? Eu tô querendo atender alguma necessidade do meu negócio. Então, isso estar alinhado a nível de estratégia já ao CRM e isso culturalmente estar dentro da empresa, o que eu tô querendo dizer com isso? Uma coisa é chegar... A empresa diz assim, vamos botar o Salesforce, o diretor disse que tem que botar e vamos colocar. Quais são as implicações desse cenário? Eu vou ter algo que está sendo top-down, ok, tá no direito, pode acontecer, tá tudo certo. A decisão foi decisão da empresa. Monocrática. É, uma decisão monocrática e tudo mais. Mas não tem um objetivo por trás, ou não foi explicado, não foi engajado o time, etc. Cara, isso tem muitos reflexos negativos, né, para o projeto. Então, daqui a pouco, na baixa adesão do time, como eu não envolvi, provavelmente, né, o time não foi envolvido na fase de assessment, de levantamento de escopo, de negociação e etc. Daqui a pouco, a jornada, o CRM implementado não casa com o dia a dia do usuário. Sim. Então, daqui a pouco, o CRM não resolve os gaps do time que vai utilizar ele no dia a dia, porque, que nem a gente fala, às vezes, dependendo quanto maior a empresa, mais alto nível de hierarquia, é mais difícil do cara ter a visibilidade enxergar o dia a dia lá na ponta, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que é um aspecto cultural que ele vai, de fato, lá na concepção da necessidade, ou, né, vamos adotar o Salesforce, entender bem a nível de diretoria e reverberando isso na hierarquia, é a gente ter o porquê, envolver de fato quem vai ser impactado por esse projeto e a gente capacitar o time envolvido também e manter eles constantemente fazendo bom uso, identificando o valor na ferramenta, vendo que ela gera valor inclusive para o trabalho dela, né? Ela mexe no ponteiro, digamos assim, do vendedor ou, né, do usuário que estiver utilizando e que a gente consiga manter eles engajados e melhorando, né? Conhecendo cada vez mais a ferramenta. Sim. E aí, um aspecto desse, né? Dentro todo esse leque aí de questões aqui que a gente falou, o treinamento ele é algo extremamente valioso, né? Então, já teve vários casos ali que... Daí, nesse caso, eu acho importante, de fato, o apoio de uma consultoria, porque... Não só nesse caso, né? O meu viés aqui, eu diria que
Eu, por ser uma consultoria, eu já começaria já desde o início. Mas, assim, no aspecto de treinamento também é muito importante, né? É isso que eu tô querendo dizer. Porque, de fato, a gente consegue... Cara, se a consultoria já foi envolvida já desde o início do processo, ela já entende do Salesforce e entende do time. Não profundamente, talvez, mas ela já entende do time, exato. Então, um treinamento que a gente consiga fornecer para eles, a gente vai conseguir casar, cara, o que é de funcionalidade das nuvens da contratação que o meu cliente fez e de funcionalidades que foram implementadas que vão agregar o maior valor para eles no dia a dia, dado os casos de uso deles. Sim. Então, cara, eu tenho prospecção de lead, eu tenho, né, nutrição, eu tenho daqui a pouco atividade de follow-up, envio de proposta e tal. Cara, vamos montar um treinamento para afiar muito o conhecimento deles nesses casos de uso, porque é o que eles vão mais utilizar. Sim. Então a gente consegue juntar, né, a funcionalidade técnica do Salesforce com aplicabilidade no cenário prático do dia a dia deles. Né? Esse em comparação a simplesmente, contrata consultoria para dar um treinamento. Sim. Aí fica, né, a gente vai ter que mergulhar, entender o negócio, etc. Agora, cara, se é uma consultoria que já lá no nível de estratégia, a gente já debateu junto, já escolheu a solução junto, a gente fez a implementação junto, o usuário homologou, deu, sabe? Sim, aí tu já sabe também os treinamentos chaves para aquela equipe. Exatamente. Ali, né? O que tu consegue ir muito mais cirúrgico no... vocês vão ter essa funcionalidade, tu vai ajustar desse jeito, vai apresentar todo o sistema ali. Porque eu acho que muito é isso também, essa parte de treinamento, querendo ou não, do time. O que eu percebo é que a maior dificuldade é não saber usar o todo, às vezes, do CRM. Sim. Porque eu não sei lá, ajustar uma roleta X aqui dentro do meu CRM, ajustar algum tipo de... a oportunidade. Tá, tu deu ganho, deu perda. Não sei, o que é que eu boto, o que eu faço. Então, a falta de conhecimento mesmo da equipe de saber usar o todo. Eu vejo porque eu atendo hoje várias imobiliárias dentro do marketing ali. Eu uso o CRM, tô usando no meu dia a dia ali o CRM que a gente já conversou vários episódios aqui sobre ele. Ele tem seus prós e seus contras, né? Mas eu percebo que dentro... O mercado imobiliário usa CRM, mas não conhece nada de CRM. E várias vezes eu abro ali o CRM e mostro, cara, mas isso daqui, tô ali conversando com alguém que usa mesmo, compartilho minha tela e diz, mas isso daqui tu abre, clica aqui, faz aqui, tu consegue... eu não entendo nada disso, eu não sei nem onde é que eu clico pra fazer isso daí. E aí eu ensinei, que legal isso daí, que legal essa visão, que legal. Então assim, mesmo sendo meio capenga, vamos botar assim, ele já te traz um universo. Só que a galera não usa nem 10% do capenga, entendeu? Sim. Então usar 100% de algo mais complexo, eu entendo a dificuldade e a necessidade de treinamento, assim. Sim. E a consultoria se encaixa, Ariel, no meio do caminho, por exemplo, eu tô aqui, cara, o Salesforce está implantado, tá funcionando teoricamente ali, eu acho que não tem muito o que personalizar além disso daqui, mas a equipe não tá aderindo. Qual é a solução? É a consultoria ou vai para sei lá, algum trailhead? O que é que eu... Assim, teve um caso que a gente fez bem semelhante a esse exemplo que tu citou, e que foi quase um assessment, vou dizer assim. Mas a gente fez um workshop com o time de vendas, porque o time de vendas não estava aderindo ali ao sistema. É um cenário um pouquinho particular, porque a gente não tinha implementado. Foi outra consultoria que implementou, e daí depois a gente entrou, e o time não estava utilizando, não estava adotando, etc. E aí, ao invés de chegar e... vamos dar um treinamento para explicar como é que funciona, e a gente fez uma espécie, um mini assessment em uma forma de workshop, porque daí foi um assessment junto de um treinamento. Então, a gente tentou entender ali com eles, fazer alguns questionamentos, né, uns questionários e tudo mais, para entender o que tá impossibilitando eles, ou o que tá jogando contra a adoção do Salesforce. Por que eles não estão utilizando? Algumas causas podem estar gerando isso. Daqui a pouco o sistema não funciona bem, ele pode estar cheio de bug. Aí o cara fala, né, que foi um dos casos. Eu não consigo usar essa funcionalidade porque sempre dá erro.
Então, esse é um ponto. Eu não uso porque eu acho muito trabalhoso. Pô, não pensou na experiência do cara. Daqui a pouco ele tá pedindo um formulário de 50 campos pro vendedor preencher, entendeu? Não tá facilitando o dia a dia dele. Então, de pensar nessa jornada. E daqui a pouco esses 50 campos não precisariam estar preenchidos agora. Eu precisaria só de 5 para evoluir ele de etapa. Sim. Entende? Então, é uma falta um gap ali daqui a pouco de mapeamento da jornada do vendedor, né? Do usuário, do usuário final. Então tem vários aspectos. Daqui a pouco também as lideranças não estão utilizando também. Ou não tem métricas, eu não consigo extrair. Eles ainda tiram as métricas da planilha. Sim. Não tá no CRM. Então tem vários aspectos que podem levar a essa falta de adoção. E aí a gente vai ser mais assertivo no treinamento, entendendo de fato quais são os pontos que são os ofensores, vamos dizer assim, para eles não aderirem ao sistema. E aí, beleza, tem esses bugs que são imprescindíveis que a gente tem que resolver. Vamos colocar no backlog e resolver esses bugs. Tem pontos na experiência ali do usuário que não estão satisfatórios. Eles, né, tá tomando muito tempo do vendedor daqui a pouco. Então vamos pensar numa jornada de agilizar isso, tornar isso mais ágil para ele. E aí, nesse cenário, eu vejo que é o mais aderente, assim, a gente conseguiu implementar tanto as melhorias de sistema quanto de processos para que eles pudessem extrair o real valor da ferramenta. Sim. Porque eu percebo, querendo ou não, nesse caso de não adesão do time, de tudo que a gente já conversou aqui, normalmente é um casamento, né? É falta de treinamento, mas talvez há grandes chances de que o CRM não tá seguindo o fluxo que ele precisava. Porque se o CRM tá seguindo o fluxo que ele precisava ali no dia a dia dele, ele usa. Ele vai lá, ele bota, ele avança, ele faz. Sim. O CRM tá sendo uma pedra no caminho e não um auxílio no caminho dele ali, né? Eu percebo que não é só um treinamento, normalmente, principalmente nesse caso, que não foi o CR que implantou, vocês não participaram de todo o processo, chega lá, eu tô desesperado porque eu botei o Salesforce, investi muito dinheiro aqui e o time não tá aderindo, normalmente o CRM não tá auxiliando. Ele tá incomodando o usuário, né? Oriel, e qual é o outro ponto-chave, assim, para crescimento que eu preciso estar olhando para 2026 que isso daqui é imprescindível, não? Cara, assim, o que eu tô olhando, coloquei como filosofia aqui dentro da SR, quando a gente vai olhar CRM, resultados, melhorias aqui dentro da nossa empresa, é o que não se pode melhorar o que não é mensurável, né? Então, o mantra aqui é mensurar tudo, medir, porque a gente só consegue tomar decisões baseadas em dados naquilo que a gente consegue medir, né? Então, a gente usa muitos exemplos aqui da SR que a gente está fazendo de iniciativas de marketing e comercial, e que isso é um resultado muito bacana que a gente tem visto ao longo dos últimos 2-3 anos na nossa vertical aqui de marketing, nas áreas de marketing e vendas, é essa sinergia com o CRM, agora colocando o CRM junto e medindo, né? Metrificando tudo. Então, cara, todas as ações ali, canais de teste que a gente... canais que a gente está testando, a gente está mensurando, canais que já estão validados e que a gente está otimizando também. Como é que eu otimizo um canal que já está estabelecido? Como é que eu sei que esse canal já está estabelecido? Em primeiro ponto. Eu preciso mensurar. Então, a gente utilizando de forma bem estruturada o CRM, utilizando a questão de campanhas, funil de leads, de oportunidades, isso tudo tendo bem estruturadinho, bem conectado, bem amarrado, a gente de fato está conseguindo ter métricas muito assertivas do nosso processo, a gente consegue medir os testes, a gente consegue medir otimizações e se de fato o nosso funil está melhorando ou não. E a gente estava em fase de fechamento ali das métricas, né, de marketing do ano. Hoje, inclusive, aqui a gente teve o feedback de que a gente já bateu todas as metas de inbound do ano, né? Show. Então, as metas, elas estavam prevendo um crescimento de 50% em relação ao ano passado. Então, bem positivo mesmo, sabe? Show. Pô, eu até tava meio assim, cara, vamos botar uma meta de crescimento de 50% do inbound, tá? Não é da empresa toda. Sim. É de inbound. E a gente conseguiu, de fato... Sim, não é uma meta... Não é conservadora. Ela exato. É arrojada, assim. E quando a gente fala de um nicho, né? Claro, específico, realmente não é tão simples conseguir leads qualificados do Salesforce. A gente só conseguiu porque, cara, semanalmente, religiosamente,
eu bato funil. Uhum. Com o time de marketing, na weekly, na semanal de marketing. Eu bato funil com o comercial, na weekly do marketing com o comercial. Uhum. A gente tem essa semanal também. Sim. Que eu vejo muita sinergia, porque às vezes a gente traz ali o que o marketing tá visando de teste, de iniciativas, etc. E o que o comercial tá dando de feedback. E a gente tem trocas, né? É bidirecional, é mão dupla, né? Essa comunicação. Então, às vezes eu falo, às vezes a gente dá um puxão de orelha no comercial, o comercial dá um puxão de orelha no marketing. Cara, esse mês os leads estão horríveis. Sim. Pô, esse mês tá muito bom. Ah, tá tendo muito caso, isso não só no feeling, é olhando o CRM, olhando o funil. Sim. Tá tudo metrificado. Cara, esse mês a gente perdeu um monte de oportunidade por orçamento baixo. Pô, aí a gente olha, cara, empresa menor, a gente começa a olhar ali no CRM, né? Cara, o que aconteceu que esse mês a gente atraiu um público diferente? Vamos usar um exemplo assim. E aí tu consegue trabalhar, e aí tu extrai os insights e pensa, cara, será que a gente ajusta a campanha para isso, é isso? Ou a gente ajusta a oferta? Vamos criar uma oferta para empresa menor? A gente vai pensando nisso, claro, né, em estratégias. Então, essa mensuração, ela habilita praticamente tudo, né? Sim. De fato. Para vocês, para mim, um grande exemplo, eu venho do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é muito semelhante à questão do tempo, né? O ciclo, né? Exatamente, o ciclo de fechamento do cliente. Porque eu fiz uma campanha em janeiro e talvez eu esteja vendendo até agora, dezembro, para um cliente que eu captei lá em janeiro, né? Detalhe, né? Esse ponto que eu falei que a gente bateu a meta, esse é um bom ponto. A gente bateu a meta esse ano já, mas a safra, vamos dizer, o funil do ano, ele ainda tá aberto e vai ser trabalhado em 26, ao longo do 26. Então Sim. ainda pode ter melhores resultados, vamos dizer assim, né? Mas é bem isso. A gente tá fechando o ano, mas... Cara, o funil ainda do ano passado ainda está sendo trabalhado. Sim. O que eu ia dizer é que o jeito que vocês conseguiram desenvolver essa visão do cliente a longo prazo, das safras, dessa coisa toda, para conseguir compreender se o meu investimento lá de janeiro se pagou, né? Porque ele só vai acabar de se pagar quando eu der a perda no último lead lá de janeiro, né? Exato. É ali que eu vou acabar de poder mensurar aquilo ali, poder enxergar aquela safra, né? Aquele investimento lá. Pra mim virou referência, sabe? Tipo, Legal. Foi uma referência, assim, é uma coisa que antes eu sempre quebrava a cabeça. Putz, mas é que é no longo prazo, é difícil, é um desafio. É um desafio. E a gente bateu muito cabeça até chegar no conceito da safra, porque era isso. Eu tava olhando os leads desse mês, aí eu olhava o funil. Cara, entrou tantos leads esse mês. E esses leads que entraram, eu fechei 0 venda. E passou o mês, fechou o mês. Ferrou. Como assim? Mas aí que, cara, daí a gente configurou, cara, é por safra. O lead que tá entrando hoje não é o que eu tô vendendo esse mês. Sim. O que eu tô vendendo esse mês é o de 3 meses atrás. Então, e aí, quando a gente fala, cara, não entrou lead qualificado esse mês, eu tô falando de venda que eu não vou estar fazendo daqui 3, 4 meses. Sim. Daí é isso. E um ponto que daí eu vejo que diverge um pouco do nosso modelo é o seguinte: depois da venda, eu tenho um LTV ali com aquele cliente. Claro. Sabe? Então, o que acontece? Porque o teu é mais transacional. Apesar de que tem outras coisas, né? Não, vai ter o LTV, mas às vezes, assim, daqui a uns 2 anos, 3 anos, esse lead vai me procurar de novo pra eu fazer um outro negócio. Sim. E é um pouco diferente, pouco diferente. Minha irmã tá vendendo o imóvel dela. Sim. É um pouco diferente, assim, esse formato, assim, mas é... E aí, como o lead que entrou, vamos dizer, um lead que entrou na safra de 2022, tá? E a gente tá aqui em 2025 ou 26, dependendo de quando a pessoa tá vendo o vídeo, mesmo com esses 3 anos de delay, eu ainda posso... O ROI daquela campanha ainda tá em aberto, cara. Porque o meu ciclo de relacionamento com aquele cliente normalmente é longo. Na média, eu tô falando de uns 2, 3 anos por cliente de relacionamento. Na média ainda, porque eu tenho cliente que entrou no dia 1 da SR e tá até hoje. Sim, claro. Então, por exemplo, aquele ROI ali tá até hoje, sabe? Sim, tá em aberto. Aquela safra ainda tá aberta. Então, até nisso, o cara tem que ficar olhando, e aí por isso a gente usa bastante ali os relatórios mesmo do Salesforce pra medir isso, e eu consigo facilmente olhar o ROI, por exemplo, como é que tá o ROI hoje, o ROI da safra lá de 2022 ainda, de uma campanha que a gente tem de 2022, que o cliente ainda tá ativo na recorrência, por exemplo. Sim. Entende? Então, isso é bem legal. E aí, esse funil, ele já traz tudo isso. E também o ROAS, que é super importante. Claro. Porque o ROAS é mais de curto prazo. Um pouquinho mais, né? Porque
Eu consigo ver, cara, o quanto do retorno já tá vindo em cima ali da verba de mídia que eu botei. Isso para meu planejamento orçamentário é super importante. A gente tem campanha, tem cliente adquirido esse ano que já tá dando ROAS acima de 30 vezes. Show. Sabe? Então, cara, isso já é legal. Eu já vou usar essa informação para eu planejar qual que vai ser a meta de vendas, de receita do inbound do ano que vem, sabe? E quanto que isso vai me refletir em faturamento, que daí vai refletir lá no meu DRE e tudo mais. Então, a gente vai tendo... Por isso que eu falei que é a base para tudo, né? Metrificar. Porque daí a gente começa a conectar uma coisa na outra. E aí eu tô falando de daqui a pouco conectar a minha estratégia de marketing com o meu DRE, com o faturamento que eu vou ter, que isso vai impactar em imposto que eu vou ter que pagar também, que eu vou recolher, e daqui a pouco em custo de operação, né? Enquanto que eu vou ter que manter de folha, de time para atender tudo isso, que daí impacta em custo de RH, em quanto que eu vou ter que contratar, quantas pessoas eu vou ter que formar no time, sabe? E isso vai desmembrando para um monte de coisas. Então, por isso que, né, eu tomo para mim, assim, que o mantra é metrificar o que tiver de relevante ali pro nosso crescimento da empresa para conseguir, de fato, tomar decisão não em achismo, né? E sim em dados ali. E até analisar o comportamento, né, da tua empresa, às vezes com base no histórico, é super importante. É um ponto de partida muito bom. Porque antes a gente fazia na SR ali lá no início, a gente botava a meta, sabe? Sim, no achismo. Né? Chutava pra cima lá e era isso, no achismo total. Nossa meta é essa e vamos pra cima. E vamos pra cima. E beleza, faz parte do amadurecimento, né? E aí, cara, conforme a gente foi amadurecendo métricas, né? A gente tem métricas financeiras, métricas de receita, né? de vendas, de conversão e etc. A gente começou a identificar algumas coisas. Olha só, ano passado a gente queria dobrar e cresceu 30%. Beleza, ó. Não é bem assim. O que aconteceu? Oscilou, a gente teve daqui a pouco alguma queda de receita em cliente da base, não teve. Aí começa a olhar os números, basicamente, né? E aí a gente vai ajustando as iniciativas. Cara, o que a gente pode fazer para aumentar a receita na base? E o que a gente pode fazer para ser mais eficiente na aquisição? Do ano passado para esse ano, eu consegui aumentar 50% o número de leads qualificados com 70% da receita de mídia que eu gastei no ano passado. Show. Sabe? Show aumento de eficiência. Pô, reduziu o custo num e aumentou a receita no outro. Show. Então, isso é muito bom. Bah, essa daí é a melhor métrica, né? Fico com um sorrisão depois. Vamos comemorar, então. Cara, pra gente finalizar ali, o último tópico que a gente botou aqui foi sobre inovar continuamente. Qual é a tua visão sobre isso a nível de crescimento para 2026? É essencial para se manter competitivo, continuar crescendo. E eu acho que é o próximo passo inevitável depois de estar medindo tudo. Porque daí o inovar não é... eu tenho que botar IA. Né? O inovar não é isso. Inovar além da IA, então. Inovar, na minha opinião, na minha humilde opinião, é só tu achar formas mais eficientes de fazer algo que tu, sabe? Achar meios diferentes para fazer algo que tu já faz rotineiramente. Sim. Então, por exemplo, cara, pro nosso cenário onde a gente, lá no início, a gente estimava crescimento com base em achismo, a gente começar a metrificar crescimento na base de clientes, crescimento de aquisição, eu começar a metrificar tudo isso via sistema, é uma inovação, entende? Então, agora, no meu cenário onde eu já tenho um nível de maturidade de métricas aqui, o que eu consigo... qual parafuso eu consigo apertar, para mim isso é inovar, entendeu? O que eu consigo melhorar dado do meu cenário atual. Então, e para isso eu preciso de novo ter os dados, ter as informações, estar medindo as coisas para eu conseguir extrair, entender os gaps, entender as dificuldades, entender os pontos fortes ali, o que tá dando certo, o que não tá dando, para ir cada vez ajustando mais ali a máquina, né? Sim, total. Fechou então, Ariel. Acho que a gente até foi além aqui, se estendeu um pouco do que a gente tinha planejado para esse episódio. Lembrando, Rafa, eu quero inovar, eu quero o auxílio de vocês, eu quero entender essa questão das safras, eu quero entender como é que vocês metrificam. O meu cliente também, ele é de longo prazo ali até o fechamento. Quero o auxílio da SR. Primeiro passo, processo de assessment. Dois processos de assessment gratuitos de presente aqui para esse episódio. Como que faz para ter acesso? Lê o QR Code aqui na tela ou clica aqui no link da descrição. A gente vai ter o maior prazer em te ajudar com isso. Preenche o código lá, então, Escalar26. A gente vai trazer
todo o nosso know-how, todo o nosso conhecimento para desbloquear 100% do potencial do Salesforce aí dentro da tua empresa e aumentar verdadeiramente a tua empresa e os teus ganhos para 2026 com essa Ferrari aí dos CRMs, fechado? Para seguir a SR Consulting nas redes sociais e o Ariel Dornelles, como é que faz? Bora lá. @srconsulting.io, nosso Instagram, no LinkedIn SR Consulting referência Salesforce, o site srconsulting.io ou .io. E se quiser me seguir nas redes sociais, @Ariel Dornelles no Instagram e no LinkedIn, Ariel Dornelles. SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também é mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Antes disso aí, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, lembrou de alguém, compartilha com essa pessoa e se ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que a gente vai também ter o maior prazer em responder e de repente trazer esse tema para um próximo episódio. Um abração e até o próximo episódio. Valeu!